galerinha, beleza? Vamos de novo então aqui no nosso projeto, dar continuidade. Lembrando que na nossa última aula a gente veio aqui e implementou um método de login, né, de sign-in. Se eu clicar aqui no login, o que ele vai fazer? Ele vai disparar um evento e esse evento, depois de 2 segundos, 2000 milissegundos, vai setar o estado de logado de falso para verdadeiro e a gente vê ali na tela a transição que é realizada. Show de bola. Muito bom. Só que agora, o que a gente quer fazer? A gente quer dar uma refatorada no projeto para isso ficar um pouco melhor, por exemplo, para a gente resolver questões como, por exemplo, isso aqui, ó, esse delay, esse atraso da tela em carregar para outra tela. Eu não quero ficar mostrando a tela de login, né? Eu quero travar e ficar esperando o resultado do login. Como é que a gente pode fazer isso? E por que eu vou fazer isso? Vou fazer isso para vocês perceberem o poder do provider, o poder aqui do contexto e desse auth provider. Porque assim como eu posso criar um logado aqui, eu posso criar também um estado chamado const loading e criar aqui um método de atualização set loading, que vai ser igual a um useState e vou colocar aqui false, ou seja, eu vou criar um loading, uma variável que vai ser chamada de loading e eu quero passar essa variável para cá também, ó. Igual eu passei um método sign-in, eu vou passar também o loading, para que todo mundo no nosso contexto ele verifique, ele visualize se esse loading é verdadeiro ou falso. Por quê? Porque agora, quando eu fizer o login, para onde que eu vou, né? Eu decido para onde que eu vou aqui na minha rota. Ó. Então eu já sei que eu tenho a informação de logado, ou seja, se a pessoa está logada ou não, para fazer isso aqui, ó. Se o camarada está logado, vai para o app routes. Se não, vai para o auth routes. Agora, eu também quero pegar agora a informação do loading. Por quê? Porque eu quero falar isso aqui, ó. Se o loading é igual a true, ou se vocês quiserem simplificar, já melhorar um pouquinho a lógica de vocês, vocês podem deixar simplesmente assim, ó. If loading, o que eu quero fazer? Se o loading é true, eu não quero mostrar nem app routes e nem auth routes, pessoal. Se o load é true, eu posso já fazer isso aqui, olha que legal. Returne, olha isso aqui, hein? E já vou fazer um retorno aqui no meio de, vamos colocar aqui uma view, ó. E aqui eu vou colocar um Activity Indicator. Olha isso aqui, galera. Que massa. Vou botar aqui que o size dele vai ser large, né? Ó, vamos botar aqui botar aqui large, tá? E eu já vou falar que se esse cara estiver no estado loading, eu vou mostrar o Activity Indicator. Eu não vou mostrar nenhuma dessas telas. Eu simplesmente já vou retornar o Activity Indicator. Vejam que aqui em cima eu não importei, né? Parece que eu não importei a view e o Activity Indicator, eles não vieram aqui. Ah não, ele veio aqui, ó. Ele veio aqui o Activity Indicator, vamos botar a view também para não dar erro, né? Para importar direitinho. Só que agora o que eu vou fazer no meu contexto? Olha que bacana. Quando eu inicializar a função de login, né? Quando eu fizer isso aqui, ó, eu vou simplesmente esperar o set logado. E quando eu inicializar esse cara, eu vou falar isso aqui, ó. O nosso, vamos colocar aqui o set loading, eu vou falar true, ou seja, esse cara vai começar a carregar e quando a gente terminar de carregar, eu também vou colocar o set loading false. Ou seja, eu paro de carregar. Então aí eu crio um sistema de flags que me permite transitar entre as telas e fazer isso aqui, ó. Quando eu clicar no login agora, o que vai acontecer? Olha lá, olha que bacana. Só que o nosso Activity Indicator ficou lá em cima, né? Por que ele ficou lá em cima? Porque a gente não estilizou ele aqui nas nossas rotas. Ó. Se nós voltarmos aqui nas rotas, ó, o Activity Indicator sem estilo nenhum. Se eu quiser estilizar de forma simples, eu posso fazer assim, ó, style, ó, style igual. E aqui eu já coloco o objeto. Já posso colocar aqui que vamos botar aqui o flex vai ser 1. Vamos colocar aqui que o align items vai ser center. Vamos colocar aqui que o justify content
vai ser center. Quando a gente faz isso, eu já estou estilizando a view que eu vou retornar. Pessoal, claro que a melhor forma de fazer isso não era aqui dentro. Era nós criarmos, por exemplo, aqui, ó, nós podemos colocar nos nossos assets aqui, assim como eu coloquei IMGs, eu posso colocar aqui uma folder chamada styles, ó. Tá? Então eu posso colocar styles e aqui tem um estilo para esse camarada. Tranquilo. Mas eu estou fazendo assim para ficar simples, para vocês entenderem aqui na dinâmica, né? Então, se eu fizer aqui agora e clicar em login, ó que bacana, ó. Agora ele já aparece aqui no centro direitinho e depois aparece o avatar. Então, a gente já fez mais uma coisa com o nosso contexto, a gente já incrementou o nosso contexto, criando aqui uma variável de controle para que não aconteça aquele efeito de a gente esperar na tela de login. Quando eu clico o botão, olha lá, ó, ele já vai direto para o login e já espera. Eu posso fazer isso de várias maneiras, né? Ó, eu, por exemplo, gosto de fazer isso colocando o loading aqui no botão, né? Tirar o texto e bota o loading ali dentro do botão. Vocês podem fazer também sem problema nenhum, tá? Aliás, eu deixo aí como desafio para vocês fazerem. Ao invés de eu mostrar esse loading aqui numa tela em branco, como é que eu faria para colocar o loading no botão? Pensem aí e depois, lá na frente, quando a gente estiver dando um tapa no nosso visual, a gente vai fazer, vai implementar, tá bom? Então já ficou bem melhor, já estamos utilizando mais o nosso contexto. E agora, a única coisa que eu gostaria de fazer para dar uma melhorada é isso aqui, ó. Vocês estão vendo que eu estou fazendo aqui a importação de duas coisas, né? Ó, eu estou fazendo aqui o use context, que é um hook do React, e estou fazendo também a importação do auth context, que está aqui dentro do nosso contexto, ó, do auth context. Então, pessoal, eu poderia fazer uma coisa muito mais bonita aqui dentro do nosso contexto, né? Aqui dentro do nosso provider. Eu poderia chegar aqui e olha que lindo que nós poderíamos fazer aqui dentro do contexto do auth context, né? A gente não precisa fazer nem dentro do provider, na verdade. A gente pode chegar aqui no próprio contexto e a gente está usando hooks que já vieram com React, mas eu posso escrever o nosso hook. Vamos escrever um hook de autenticação? Olha que sensacional isso aqui. Eu posso dar um export function. Vou criar aqui uma função e vou chamar o nosso hook de use. O React tem essa boa prática de colocar use alguma coisa no nome dos hooks, né? Então, use auth para fazer a autenticação do nosso projeto. O que eu vou fazer aqui? Vou criar um const e já vou fazer aqui um context. Vou criar um contexto e nesse contexto o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz aqui no Routes, ó. Use context, ó. Use context. Passando o que? O nosso auth context. Só que eu estou fazendo isso direto no contexto. E aqui agora o que eu vou retornar? Eu simplesmente vou retornar return e aí eu vou vir aqui o nosso context. Olha que legal. Agora, aqui no nosso camarada, aqui no nosso index, né, nas nossas rotas, que eu preciso importar o auth context e o use context, eu não preciso mais fazer isso. Eu preciso só fazer isso aqui, ó. Use auth. Ah, meu Deus do céu. Ó, vou tirar aqui o use context, que eu não uso mais, e vou tirar o auth context, que nós também não usamos mais. Eu vou deixar só o use auth, que é o que a gente importa lá do contexto. Com isso, olha que lindo. Se eu chamo o use auth, eu já estou fazendo aqui, voltando aqui para o login, ó, logando, ó, já estou fazendo uso do nosso contexto. Olha que refatorada legal, que sacada legal que a gente pode fazer com o contexto. E olha que, digamos assim, funcionalidade, que API poderosa do contexto que a gente tem, né? Então vocês podem ver que funcionou direitinho, tá tudo ok. E para não ficar muito grande essa aula, vou ficar por aqui, mas na nossa próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode chegar no contexto, né? A gente tem aqui, ó, um use auth, a gente tem aqui o sign in, e na próxima aula a gente vai escrever a function sign up. Ou seja, como é que eu faço uma função para cadastro, ou seja, o cara clica aqui no registro e se cadastra lá no nosso back-end, na nossa API que foi
desenvolvida com Strap, tá bom, pessoal? Então a gente vai mostrar como é que faz isso aqui, até porque para eu fazer um login eu tenho que criar um usuário, né, pessoal? Então a gente faz isso no nosso próximo vídeo. Se vocês estão gostando, por favor, deixem aquele joinha, se inscrevam no canal e qualquer dúvida postem aí. Se vocês quiserem fazer também algum comentário, alguma contribuição, fiquem à vontade. Grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!